Se você olhou para o nosso boletim, nossa ordem de culto, percebeu que eu parei a série, né? Não estou fazendo hoje em cima da série do rei Ezequias, e a gente vai pensar e ponderar um pouco acerca da Páscoa e a conexão com tudo que a gente faz todo domingo pela manhã. Então hoje, em especial, eu queria falar da Páscoa e do sábado, do Shabat, do sábado cristão, né? A palavra sábado não é uma tradução do nome sábado, mas é uma referência à palavra descanso em hebraico, que significa Shabat, ou que seria Shabat, né? Significa repouso. Então, nós vamos falar disso nessa manhã. E eu fiquei com vontade de ler o capítulo de Hebreus 4 inteiro, mas eu vou, ao invés disso, ler o texto que está impresso aqui, e eu vou, no decorrer da mensagem, explicar o capítulo 4, inserindo esses dois versos no contexto do capítulo, tá? Então, eu vou ler esse texto de Hebreus 4, depois eu vou pedir para as crianças fazerem o desenho delas, e nós vamos, então, fazer uma exposição desse assunto. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Crianças, hoje nós vamos falar de Páscoa e eu queria que vocês desenhassem o que vocês mais gostam na Páscoa. Tá bom? Papai e a mamãe vão falar assim: filho, não desenha não, por favor. Vocês vão desenhar o que vocês mais gostam na Páscoa. Tá? Pode desenhar. Nós vamos falar hoje de Páscoa, às vezes mal compreendida. Não só por descrentes, mas inclusive por cristãos. Bem, para vocês adultos eu quero falar algo que você já sabe, mas só lembrá-lo como é que acontece. Páscoa não é bem compreendida na nossa sociedade brasileira, você sabe disso. Por mais que as pessoas saibam da ressurreição de Cristo, como sendo o motivo cristão de celebrar a Páscoa, muitas vezes elas não entendem como aplicar a ressurreição às suas vidas, não é? Eu estava há uns anos atrás, já faz um tempo, assistindo um programa de televisão com a Ana Maria Braga, e ela estava tentando fazer uma aplicação da Sexta-feira Santa. E a aplicação é mais ou menos a seguinte: eu vou ler um trecho do que ela falou. Ela diz assim, contou uma história. Então, esse aqui é um bom exemplo do que a sociedade brasileira ouve e gosta, né? Havia 3 árvores que tinham seus sonhos. A primeira árvore queria ser uma grande casa e abrigar muita gente. A segunda árvore queria ser um barco enorme e levar muitas pessoas pelos oceanos. A terceira árvore queria crescer bem alto, a fim de que muitas pessoas olhassem para ela e se lembrassem de Deus. 3 sonhos. Sonhos desconhecidos dos lenhadores que vieram derrubar as árvores e usar a madeira conforme lhes aprovesse. A primeira árvore acabou se tornando uma manjedoura. E em meio à sua frustração percebeu que carregava um menino que traria esperança ao mundo. A segunda árvore acabou se tornando um barquinho de pesca, e não o navio esperado, mas mal sabia ela que em meio a uma tempestade ela transportava o homem que milagrosamente trazia paz àquele mar tumultuado. A terceira árvore foi partida em pedaços e deixada de lado até que um dia fizeram dos seus pedaços uma cruz. Então ela carregaria aquele que morreria pelos pecados de homens. Estava ouvindo a história e falei: uau, Ana Maria Braga, ó. Aí vem a aplicação da Ana Maria Braga. Aí é quando ela fala aí ela diz assim: então, nessa Páscoa, sonhe, tenha fé, sonhe. Você pode ser como uma dessas árvores, que um dia vai ser importante na história. Sonhe. E aí a gente fala assim: meu Deus, estragou a história. Até falou bonitinho, estava religioso, entendeu? Estava conectando com Jesus. Você falou: olha, acho que vai sair alguma coisinha aproveitável. Sonhe. Nós não estamos aqui para sonhar. Eu não vou falar de sonho hoje. Eu vou falar de realidade. Não vou falar de sonho. Sonho é coisa que a gente tem, que a gente gostaria que fosse real, mas a gente sabe que está muito distante, por isso que a gente chama de sonho. Nós não precisamos sonhar. Nós temos esperança nas coisas que são reais, verdadeiras, que já aconteceram. E nossa fé não é vazia e sem sentido. Ela é fé naquele que ressurgiu dentre os mortos. Eu contei essa história porque ela é o tipo de história que as pessoas gostam de mandar por e-mail, sabe assim? Quando você recebe aquele monte de e-mail de amigo, historinha bonitinha, com aplicação nada a ver, é desse tipo assim. Que muitas vezes vem de crente. E você acharia que
entenderia de maneira mais significativa o que é Páscoa. E esse é o problema, e é por isso que a gente tem que falar desses assuntos vez por outra, né? Repetidas vezes. Eu escolhi esse texto hoje, que é um texto muito precioso, e eu ainda não tinha concebido algumas das coisas preciosas dele até estudá-lo essa semana. Então eu fiquei feliz da vida e agradeci a Deus. Eu queria, na verdade, até ir embora ontem à noite. Depois eu estudei tanto esse assunto, falei assim, eu não preciso pregar, Senhor, valeu para mim, mas seria egoísmo da minha parte. Eu tenho que compartilhar com vocês algumas das coisas que eu aprendi, que estão sendo preciosas para mim. Esse texto de Hebreus 4 nos traz à memória o porquê nós celebramos o domingo como o nosso dia sabático, isto é, de repouso, de descanso, por causa da ressurreição de Cristo. Então eu quero dar a você uma noção do que é a Epístola aos Hebreus e do que esse texto que a gente leu, como é que ele se encaixa nessa história toda. Então presta atenção na razão pela qual essa carta estava sendo escrita. Hebreus se dirige, obviamente, a hebreus, é por isso que ela tem esse nome. Quem são esses hebreus? São judeus cristãos, eles acreditam em Jesus, e eles sofriam com o fato de que, mais e mais, as coisas judaicas tradicionais estavam perdendo o seu valor. Templo já não era assim o ápice, né? E em breve seria destruído. No ano 70 foi destruído pelo general romano, né? Sacrifícios já não estavam mais tendo muito sentido, e a maioria dos cristãos não celebravam circuncisão, as festas religiosas, tudo que os judeus celebravam por milênios estava desvanecendo. Isso estava difícil para eles. Inclusive, o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, mostra como a nova aliança em Cristo cumpre e ultrapassa em glória todos os rituais que os judeus amavam. Por isso, o autor ele teve que fazer constantes exortações aos judeus. Por quê? Porque esses judeus cristãos que estão lendo essa carta, eles estavam tentados a voltar. Porque a gente gosta de coisa palpável e visível. Olha para a maioria das igrejas evangélicas, como elas amam falar de símbolos. Elas gostam de coisas visíveis. Uma das coisas mais difíceis para os cristãos do Novo Testamento era celebrar num lugar que não tinha nada. Os pagãos, quando vinham e adentravam um lugar de culto dos cristãos, eles achavam que esse pessoal é ateu, não tem Deus nenhum. Não tem nada que seja espiritual. Um caixote, não é? Não tem nenhuma arte bonita, como alguns que gostam de arte sacra hoje apreciam, né? Não tem nada assim que mostre a beleza de cenas bíblicas. Então, esse sempre foi uma característica do culto cristão. E os judeus estavam tentados a voltar para as sombras da velha aliança. Então, os capítulos 3 e 4 dessa epístola são, na verdade, uma exortação para eles não voltarem, mas dizendo que alguns do passado falharam, desobedeceram. Então, no capítulo 3, não é o capítulo que a gente leu, ele tem o Salmo 95, que é um salmo citado, um trecho grande do salmo é citado no capítulo 3, e aí o autor trabalha com o tema da desobediência e da incredulidade. Ele diz basicamente o seguinte, olha, eu preparei, fiz uma promessa que o povo entrasse no descanso e o povo desobedeceu e não creu. E por isso não entraram no meu descanso. E o descanso aqui se refere à terra prometida. Lembra que a história da terra prometida, ela é na verdade um ícone daquilo que acontece hoje em dia. O povo de Deus foi libertado para caminhar rumo à terra prometida, mas alguns não creram nisso e Deus os faz morrer no deserto. Tem uma geração incrédula que não vê a terra, não pisa na terra. O Salmo 95 toma isso como exemplo, e Hebreus também toma isso como exemplo para dizer que alguns naufragam no meio do caminho. Eles não chegam lá, por quê? Porque eles têm incredulidade, eles desobedecem. A promessa de entrada no descanso continua em vigor. O capítulo 4, onde está inserido o texto que a gente leu, fala que tem uma promessa de entrar no descanso. E alguns têm entrado, porque creem, mas o perigo da incredulidade continua presente. Então, é nesse contexto que as boas novas, o Evangelho, e o texto do capítulo 4 fala do Evangelho, é que fala de adentrar o descanso de Deus. E é disso que eu quero falar nessa manhã, de adentrar o descanso que é de Deus. É curioso isso, porque descanso não tem nada a ver com o que você conquista depois de 5 dias duros de trabalho. Hoje é sábado, meu bem. Hoje eu tenho que dormir até mais tarde. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que você acha que você conquista. Inclusive o espírito do mundo é assim. Hoje é sexta-feira. Como quem diz, agora eu conquistei o meu descanso. Não tem nada a ver com isso.
Por quê? Porque no texto o tempo todo é dito que nós entramos no descanso de Deus. O que é isso? Nós entramos no descanso de Deus. Tal descanso se refere àquilo que Deus fez lá na criação. Lembra que Deus cria em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Qual era o enfoque desse descanso no 7º dia? Que está lá registrado em Gênesis 2, no comecinho da Bíblia. Fala que Deus criou tudo e depois descansa no 7º dia. Não é que Deus ficou inativo, inerte. Ligou a televisão e nem saiu do sofá para fazer nada. Não é isso. Deus, na verdade, tomou o 7º dia para usufruir, ter gozo naquilo que ele fez. E receber glória provinda daquilo que ele fez. É como se Deus gastasse 6 dias construindo, no 7º ele falou assim, agora eu quero curtir. E eu quero ser glorificado por aquilo que eu fiz. E Deus então usa o 7º dia como referência daquilo que nós devíamos fazer. Sabe por quê? E essa foi uma das coisas que eu aprendi que eu achei fantástica. Deus nunca quis entrar no descanso sozinho. Ele tinha intenção de chamar gente com ele. Deus intentava que você e eu adentrássemos o descanso com ele. Para sentar e falar, que lindo Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E começar a olhar para aquilo que Deus havia feito e dar glórias ao Criador. Desde o 7º dia da criação, o homem tem sido chamado a adentrar o descanso de Deus e ter prazer nas obras de suas mãos. O homem foi criado para ser o companheiro especial de Deus. Para quê? De acordo com o breve catecismo, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso. Deus tem chamado você e eu a adentrarmos o descanso desde o 7º dia do universo. Desde o 7º dia do universo. O problema é que isso ainda não foi entendido por muita gente. E é por isso que ele fala com cristãos acerca do perigo da incredulidade. Acerca do perigo da desobediência. Vocês ainda não têm crido, por que vocês têm balançado na fé? Vocês não têm entrado no descanso de Deus? Vocês não têm descansado no descanso de Deus? E aqui, no texto que a gente está estudando, no verso 9, ele fala, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quando ele fala resta um repouso, significa que tudo aquilo que os crentes tinham alcançado ainda não era pleno. Inclusive no verso 8, fala que Josué, se Josué tivesse dado o descanso de Deus, não teria razão de Hebreus lidar com esse assunto, de Davi ter citado esse assunto no Salmo 95. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, a terra prometida, que foi alcançada lá nos dias de Josué, não era isso que Deus intentava para o seu povo. Aquilo lá era só um símbolo, um ícone, um emblema de algo muito maior. E esse muito maior é conectado com outro Josué. Sabe uma curiosidade que pouca gente sabe? Josué e Jesus em grego se escrevem de forma semelhante. O primeiro Josué não trouxe descanso, mas o segundo trouxe. O segundo Josué trouxe descanso. E quando os hebreus cristãos leram essa carta e viram que o Josué não os conduziu ao descanso, eles certamente falaram, mas espera aí, Josué, isto é Jesus, conduziu. Entenderam o contraste da velha aliança com a nova aliança. E aí que vem a ideia do descanso. No verso 9 é usado uma única vez em todo o Novo Testamento, é a única vez que aparece no Novo Testamento, a palavra sabatizo, que tem a ver com sábado, com descanso ou repouso sabático. E é interessante porque o texto inteiro está falando, resta um descanso, tem um descanso. Versos 1, 3, 5, 8, 10, 11, de todo o capítulo fala de um descanso, descanso, descanso. Pode olhar na sua Bíblia. Fala o tempo todo, se você quiser abrir lá, fala do descanso, descanso. No 9 fala de um repouso. Ele muda a palavra. De propósito, para se referir àquilo que o judeu fazia uma vez por semana. Ele descansava no sábado. Agora,
o autor queria que o judeu entendesse que a guarda desse dia de repouso era um emblema, um memorial, um símbolo do descanso eterno ainda não cumprido. Então a primeira coisa que eu gostaria de fixar para você nessa manhã é que eu vou falar de guardar o dia do Senhor, o dia do Senhor sendo hoje para nós o domingo, mas como um emblema do descanso eterno. Eu queria que você entendesse que a razão pela qual a gente vem aqui e tenta fazer do domingo um dia diferente é porque nós estamos antecipando aquilo que será no descanso eterno. Então o domingo tem que ser diferente. Ele tem que ser livre das preocupações de segunda a sábado. E cabe a você esforçar-se por fazer desse dia um vislumbre muito saboroso do banquete que vai ser o descanso eterno. Né? Um antegosto daquilo que nós experimentaremos. Então, quando ele fala, resta um repouso para um povo de Deus, resta um sábado para o povo de Deus, ele estava querendo dizer, olha, atente para isso. Ele estava fazendo conexão com o descanso desse dia, mas apontando para um dia maior. E no verso 10 ele faz uma colocação muito importante. Ele fala da base desse repouso futuro. E aqui ele vai lidar com algo muito importante. Ele diz que a base do repouso futuro está na obra de um indivíduo. Olha o verso 10, que a gente leu. Fala assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Eu li alguns comentários diferentes, estudei para essa mensagem e percebi que muitas pessoas, e muitos estudiosos inclusive, acham que esse texto está falando do crente. Aquele que descansar das suas obras, né, ele vai... aquele que entra no descanso de Deus, descansa das suas obras, como Deus o fez. Mas eu fui convencido por alguns autores que acho que foram muito sagazes em entender, muito perspicazes em entender que aquele de quem está falando é Jesus Cristo aqui. E tem algumas razões para isso. Primeiro porque ele fala que aquele que entrou no seu próprio descanso. Aqui vem uma coisa que mostra... É nessas horas que eu fico encantado em a gente conhecer a língua no original e como isso é importante. Tanto na tradução revista atualizada, como na NVI que está impresso aqui, fala, porque aquele que entrou no descanso de Deus, a palavra Deus não está no original, é uma interpretação. Está assim, aquele que entrou no seu descanso. Mas o seu descanso não é o descanso de Deus. Meu entendimento é que esse texto está falando aquele que entrou no seu próprio descanso. Só que o texto não fala que homem algum entra no seu próprio descanso. Só Deus entra no seu próprio descanso. Então, aquele de quem o texto está falando é Deus, porque ele entra no seu próprio descanso. E o texto também nos dá a base para entender que esse entrar no descanso já foi completado. A palavra entrou no descanso e também descansou de suas obras. Os dois verbos estão naquilo que em grego a gente chama de o tempo auristo, né? A forma verbal é o auristo, que significa que já aconteceu, não acontece mais. O crente, diferentemente, lá no verso 3 do capítulo 4, fala que ele está entrando no descanso. Esse daqui já entrou no descanso. Ele descansou de suas obras. Então do que o texto está falando? Eu creio que o texto está fazendo um paralelo entre a criação de Deus e a redenção de Jesus Cristo. Quando, no capítulo 4, ele fala assim que Deus entrou no seu descanso, como eu falei, ele agora contempla a maravilha daquilo que ele criou. Pois Jesus Cristo faz o mesmo. Quando ele morre e ressurge dentre os mortos, ele adentra o descanso redentivo. Porque eu falei no começo o seguinte... Deus queria que você entrasse no descanso desde o princípio. Acontece que você e eu, em Adão, não quisemos o descanso de Deus. A gente quis fazer o nosso próprio descanso. A gente quis trabalhar para o nosso próprio descanso. Na verdade, a quebra da aliança com Deus, acontecida lá no começo, o pecado de Adão, é um símbolo de quem não descansou
no descanso de Deus, de quem quis fazer as coisas serem produzidas por Ele próprio. Por isso que Jesus Cristo é aquele que descansa das suas obras. Agora Ele precisa redimir o homem e fazê-lo entrar no descanso eterno. E veja só por que eu estou falando de descanso eterno. Quando eu pergunto para você assim, você tem vida eterna? Você que é cristão vai dizer, sim. Vida eterna significa descanso eterno. Aí eu pergunto, Adão tinha descanso eterno? Não. Ele ainda não havia conquistado o descanso eterno. E não conquistou. Um outro Adão conquistou o descanso eterno para você. É por causa de um outro Adão chamado Jesus que nós podemos dizer, eu entrei, estou entrando, vou entrar no descanso eterno. Eu tenho certeza que minha vida não vai ser repleta de angústias, agonias, que um dia eu vou repousar plenamente de todas as tristezas que eu tenho, de todas as preocupações. Por quê? Porque alguém conquistou o descanso eterno para mim. Então, o que o texto está dizendo é que Cristo, de uma vez por todas, adentrou o seu descanso quando ele ressurgiu vitoriosamente. E que agora ele descansa das suas obras de redenção e ele faz do primeiro dia da semana o dia para nós lembrarmos disso. Agora que eu quero começar a fechar e conectar com a guarda desse dia. Eu disse que na história do Novo Testamento, no desenvolver do Novo Testamento, você percebe que o povo de Deus se reunia no primeiro dia da semana. Falei disso na liturgia. Não é? Você vê isso no livro de Atos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. O povo de Deus se reunia no primeiro dia da semana. Agora a questão é, por que o primeiro dia? Isso gera muita confusão para alguns crentes. Porque tem crentes, ou supostamente evangélicos, que adoram no sétimo dia. Ainda, e entendem que isso é bíblico, não é? E outros adoram no primeiro dia. Descobri que os muçulmanos preferem o sexto dia. E tem gente que fala assim, e agora, que dia? Tem que ter um dia? Ah, eu acho que não tem dia nenhum. E ao dizer que não tem que ter dia nenhum, perdem o sentido que eu creio que esse texto está nos ensinando. E agora vem aquilo que eu gostaria de focar o resto da minha mensagem, que é o seguinte, a mudança do último dia para o primeiro faz todo sentido. Na antiga aliança, quando o povo de Deus estava obedecendo às ordenanças, fazer sacrifício, participar dos cultos no templo, e parar, tudo aquilo, eles guardavam o sábado no final da semana. É como se eles estivessem dizendo assim, ó, nós estamos confiando nas promessas de Deus para que o Messias venha. Mas o Messias já veio. O prometido Filho de Deus já veio. E depois que o doador do descanso realizou a sua obra, a igreja do Novo Testamento agora começa a semana descansando. Olha que folga. Começa a semana descansando. Começa a semana já sabendo que nós temos repouso dele, que ainda vai chegar totalmente, mas que nós já começamos a participar dele. Há um sentido em que a semana ganha outra cara quando você já começa descansando. A ideia é que o primeiro dia da semana era de quem já conquistou o descanso e só aguarda ele terminar. Você acredita que você tem vida eterna. Mas você provavelmente um dia vai morrer fisicamente. Você diz, Heber, tudo bem. A Bíblia fala que para mim morrer é lucro. Mas por que você está tão convicto assim? Porque você já está no descanso. Você já está no descanso. Você já começa a semana entendendo e regozijando no descanso conquistado na ressurreição. Pelo fato da semana cristã ser vitoriosa, é que faz sentido a gente começar assim. A gente já começa ganhando. E o domingo tinha que ser entendido como um dia para fazer isso. Se Jesus Cristo garantiu ao seu povo a entrada no descanso eterno, eu gostaria que você pensasse em todo o domingo, não só em hoje, como um dia muito diferente, que dá tranquilidade sobre a segunda-feira que te aflige um pouco, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Porque você já está no descanso. Você é alguém que olha para o trabalho seu nesta vida como peregrino. Porque na verdade você já tem o seu lugar garantido no descanso. Resta um repouso para o povo de Deus. Por que resta um repouso para o povo de Deus? Porque aquele que entrou no seu descanso, descansou das suas obras como Deus. É por causa do que Cristo conquistou que o seu domingo deveria ser tão tranquilo, tão
pleno de descanso e, de certa forma, um antegosto do descanso eterno. Eu perguntei para as crianças no início o que elas mais gostavam da Páscoa. E eu imagino que a maioria, ou alguns delas, desenharam. Só se o pai e a mãe deram uma dica assim, falou, filho, não desenhe. Sabe por que os judeus gostavam da Páscoa? Sabe por que os judeus gostavam da Páscoa? Porque desde o Antigo Testamento, o judeu entendia que a Páscoa significava libertação. Ele celebrava porque ele entendia que Páscoa era sinônimo de que agora ele não é mais escravo. E quem já foi escravo um dia passa a celebrar o resto da sua vida a liberdade. Isso foi fato na história da humanidade. Quem sofreu com escravidão celebrou o resto da sua vida a liberdade. Pois Páscoa só vai fazer sentido para as crianças e para os adultos se a gente entender que o domingo me lembra que eu sou livre. Eu não estou preso a esse mundo. Por que você não se preocupa com o seu trabalho se você vai perder o emprego? Porque eu estou livre dessas preocupações. Por que você se preocupa se de repente a sua família não vai entender a sua fé? Eu estou livre dessas preocupações. Por que você não se preocupa com o fato dos seus filhos crescerem num mundo tão perigoso? Eu já entrei no descanso eterno e estou ensinando eles a entrar nesse descanso também. O domingo tinha que ser um dia de celebrar essa liberdade. Tinha que ser um dia em que a gente fala assim, gente, Deus, eu não preciso ficar preocupado com as coisas desse mundo. Não preciso não, Senhor. Se eu fiquei, me perdoe. Se eu sofri de ansiedade essa semana, me perdoe. Se eu sofri de medo essa semana, me perdoe. Eu gostaria de descansar. E o domingo está aqui para isso. Isso não significa só tirar soneca depois do almoço. Pode ser que tenha isso, mas não precisa necessariamente ter isso. Basta que o seu espírito, que a sua alma entenda que hoje é dia de descansar, de repouso. Isso tinha que ser um dia de antever o que vai acontecer lá na frente. Então eu gostaria que você lembrasse todo domingo, não só hoje, que ainda resta um repouso para você. Quando você entrasse no domingo pela manhã, para vir para a igreja, você começasse o dia, você fala assim, Senhor, isso aqui é só uma entrada muito assim, insignificante em comparação com o prato principal que vem lá na frente. E eu estou ansioso por esse prato principal. Estou ansioso por um lugar onde eu terei tesouros mil, onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Eu anseio por esse dia. E é por isso que o domingo precisa ser distinto. Então, meu apelo final nessa mensagem, antes de nós cantarmos esse próximo cântico, é que você faça um esforço grande, pai, mãe, solteiros e crianças também, seguindo a orientação dos seus pais. Faça do domingo um dia diferente. Um dia de saborear o descanso eterno. Eu sei que você tem que trabalhar duro, muitas vezes de segunda a sábado. Mas não trabalhe de segunda a segunda. Você vai deixar de usufruir do descanso eterno. Você vai deixar de experimentar o descanso eterno. Não faça isso. Faça do dia do Senhor, do primeiro dia da semana, um bom início da semana. Quando a gente fala assim, se despede no final hoje do dia, fala assim, boa semana. Você tinha que falar entendendo que você começou bem. Começou muito bem. Boa semana, viu? Continua no descanso. Tá? E volte na semana que vem para continuar curtindo. Tem mais. Tem mais descanso eterno na semana que vem. Eu quero orar, pedir que Deus dê a vocês um sentido um pouco melhor do que significa a guarda do dia do Senhor. E de como todo domingo, não só o domingo de Páscoa, é um domingo de se alegrar na ressurreição de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos hoje no dia em que todo mundo fala de Páscoa bem ou mal, correta ou incorretamente. Nós queremos lembrar coisas que não têm sido ditas com frequência. Que a Páscoa é sinônimo de que nós estamos livres das preocupações desse mundo. Totalmente livres. É verdade que nós ainda não usufruímos de toda a liberdade, no sentido de ainda passarmos por aflições. Só que nossos olhos não podem estar aqui, Senhor. Ensina-nos domingo após domingo, não só na Páscoa, que a ressurreição de Cristo faz todo sentido para a nossa vida.
que nós estamos descansados. Nós somos um povo livre de preocupações. Nós somos um povo que tem os olhos lá na esperança futura. O que nós experimentamos aqui domingo de manhã é apenas um antegosto, é apenas um vislumbre das coisas maiores e mais preciosas que nós experimentaremos. Ajuda o povo que está aqui, Senhor. Faz da gente um povo distinto, inclusive de alguns cristãos nessa cidade. Faz o nosso domingo distinto. Ensina o povo que aqui está a almoçar com gente crente e a compartilhar de comunhão. Que as nossas conversas no sábado à tarde sejam conversas voltadas para o descanso eterno. Nossa fé em Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. Que o nosso tempo livre de domingo seja bem gasto, Senhor, com coisas que nos fazem pensar mais no Senhor e em como o Senhor mudou radicalmente a nossa vida. Ó Deus, faz o nosso domingo diferente. Nós temos falhado nessa área. Eu creio que nós não temos usufruído tanto do Teu descanso. Nós pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos faça, no dia de hoje, ter um gosto mais precioso dessas coisas. Saborear um pouco mais o descanso eterno que ainda resta para nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.